Bom, nesse momento aqui eu estava pensando a respeito de um projeto, alguma coisa que eu gostaria de realizar, tá? Que é baseado assim, em alguma coisa que passa pela minha mente aí ao longo dos tempos, tá? E baseado na ideia que eu tive aqui agora, aqui, tá? Que é o seguinte: eu tenho um projeto de este projeto, né, que eu tive aqui agora, tá? Que é o projeto de apadrinhar um ator nacional, tá? Para ser um ator do qual eu vou escrever histórias, tá? E roteiros para esse ator aí. Significa o seguinte, que um ator me caiu em graça, entendeu? É do meu desejo que eu escreva coisas para ele e gostaria que ele aceitasse observar as coisas que eu escrevo para ele, tá? E que ele atendesse a alguns interesses das coisas que eu desejo escrever, tá? Ou seja, me correr inspirações para escrever para que um ator interprete, consegue entender? O que eu posso comparar isso aqui para mim introduzir, tá? Por exemplo, o interesse que eu tenho em estar sempre escrevendo histórias para Janzi, né? Eu estava sempre escrevendo muitas coisas a respeito dela, falando muitas coisas. Eu cheguei a desenvolver uma série de ideias com ela, entendeu? Inclusive de roupas, uma série de coisas. Foi uma pessoa que me agradou escrever muitas coisas, tá? E desenvolver muitas ideias para essa pessoa aí. Muita coisa, tá? Contando aqui o projeto da escola de arte. Eu citei muitas coisas envolvendo a atriz, tá? O projeto das roupas que eu desenhei, cerca de 90% das roupas que eu desenhei foram todos inspirados na Janzi, tá? Sem olhar nenhuma roupa dela, tá? Não tem nenhuma roupa que eu desenhei ali, tá? Nem que seja baseado numa das roupas que eu já vi ela vestindo, tá? E não somente não é igual aquelas ali, como eu não me baseei em nenhuma roupa dela, tá? Ok? Eu não fiz nenhum tipo de pesquisa para poder fazer uma roupa para Janzi. Eu criei as roupas, tá? Ok? Tem que falar sempre isso aqui, tá? Porque quem é autor tem que já entender logo se você é vítima de um cartel de plágio, tá? E calúnia de plágio, que é esse cu que encosta no seu olho. Bom, então eu introduzi para você. Existe um ator brasileiro, tá? Vou falar o nome dele aqui, que eu gostaria que esse ator trabalhasse para mim. Ou seja, que eu primeiro tenho que ser patrocinado para escrever, né? Consegue entender? Eu já falei que nem um projeto Natalie Portman de Andy. Eu gostaria de ser o patrão, de ser a pessoa que escreve para elas, mas primeiro elas têm que me patrocinar. Consegue entender? Para que eu tenha uma carreira e que eu possa ter a ponte, entendeu? A influência de entregar essas histórias, tá? Para serem observadas por essas atrizes. Mas preste atenção, uma coisa interessante que eu vou falar sobre mim, tá? Sobre as histórias que eu escrevo, tá? Eu não digo que eu não escrevo histórias dramáticas, histórias assim de grande representação, como por exemplo as histórias, algumas das histórias que a Natalie Portman interpreta e a Janzi, consegue entender? Elas interpretam histórias que são premiadas no mundo inteiro, consegue entender? E eu já falei sobre mim, tá? Eu tenho, assim, um sentimento eclético. Eu gosto muito de histórias que ganham o Oscar, tá? Sim, eu gosto de filmes, tá? De todos os tipos, tá? E embora eu tenha, assim, uma pegada, assim, bastante infantil nas coisas que eu escrevo, tá? Assim, eu gosto de um estilo, assim, que seja divertido, que seja mais dinâmico. A minha apreciação por arte de cinema dos filmes que ganham o Oscar, filme dramático, é 100%, tá? Aqui eu poderia falar que é uma porção de filmes aqui pra você que eu acho bonitos que ganharam o Oscar. Por exemplo, Rock, Menina de Ouro, tá? Por exemplo, eu havia citado que o filme Rock Balboa poderia ter sido premiado com o Oscar, né? Sei lá, não me vem nada aqui na mente aqui não, tá? Pra mim não perder o foco aqui. Mas filmes que ganham o Oscar são da minha apreciação sim, tá? Ok? Filmes dramáticos, né? Filmes que tem um conteúdo assim que tem alguma coisa interessante, né? É mais forte, entendeu? Então, só que o meu projeto é escrever coisas, tá? Para um ator porque eu me agradei dele, entendeu? Então, vindo alguma inspiração, alguma coisa interessante, tá? Consegue entender? Não necessariamente que eu tenha muitas coisas para escrever, mas gostar de escrever para uma pessoa.
E esse ator que eu gostaria, que um ator nacional, tá? Falando de um ator nacional que eu gostaria que trabalhasse nesta minha produtora, tá? E que eu gostaria de desenvolver histórias para ele, é aquele ator, presta atenção que eu não tive nenhuma ideia, tá? Nenhuma ideia pra nada, tá? Porque eu sou bastante sincero, tá? Quando eu penso assim em escrever alguma coisa para um ator, eu não penso em escrever, eu falo assim, vou escrever para o ator tal, entendeu? Ah, vou escrever uma história, vou inventar uma história para Janzinho. Eu não faço isso, entendeu? Significa que eu, por inspiração, tá? Eu tive a boa vontade de pensar algumas coisas a respeito dessa atriz, assim como a respeito da Natalie Portman e tudo mais, tá? Ok? Até mesmo de outros aqui que eu criei aqui. Eu criei, criei um filme, por exemplo, para o Neymar, tá? Criei uma história para... deixa eu ver aqui alguma coisa. Russell Crowe e Will Smith, tá? Criei uma ideia de um filme, Michelle Yeoh, ou seja, eu criei espontaneamente, tá? Consegue entender? São atores até que não são tão badalados aí no cinema. Então vou dizer logo quem é este tal ator, tá? É aquele ator Rodrigo Santoro, tá? Ok? Aí eu vou falar um pouquinho sobre ele, pronto. Eu gostaria que esse ator trabalhasse para mim, entendeu? Que eu pudesse escrever alguma coisa, assim, alguma ideia, entendeu? E essa ideia fosse feita assim com cuidado, tá? E eu pudesse encaminhar para ele, tá? Significa que é um ator que eu me agradei, tá? Há um tempo atrás eu havia promovido que aquele ator, tá? Vou até falar aqui, tá? Por exemplo, eu havia convidado para participar do projeto O Encontro, tá? O filme O Encontro. Eu convidei aquela atriz, eu esqueci, Cleo Pires, tá? Havia convidado a Cleo Pires. Havia convidado aquele ator Marcos Frota, tá? Um ator que está muito sumido aí, tá? O Marcos Frota. E havia convidado aquele Caio Blatt para ser os atores, entendeu? Na ideia do projeto nacional. E a Rede Globo correu em cima desse rapaz aí, o Caio Blatt, tá? E ele fica só se degradando. Ele é financiado, tá? Há muito tempo já, tá? Que eu sou vítima disso daí, tá? Desde 2014, assim, mais ou menos, depois disso daí, tá? Esse ator começou a ser muito financiado mesmo pela Rede Globo para fazer os personagens mais ridículos mesmo em novela, entendeu? Para se degradar completamente. Por quê? Que é a comparação comigo, entendeu? O cara se degradando e se auto-ofendendo, entendeu? Para degradar a minha imagem, entendeu? É isso daí, tá? Se é que você não percebeu. Eu já, de passagem, eu nem ligo a televisão, mas toda vez que eu passo tem o Caio Blatt numa novela, ele tá sempre fazendo alguma coisa degradante, entendeu? Para me destruir mesmo, entendeu? O objetivo desse pessoal é me destruir mesmo, completamente, tá? Ok? Eu já cheguei a ver que as minhas fanfics, esse time dos conservadores lá nos Estados Unidos estão pegando as minhas fanfics, eles estão produzindo filmes mesmo, estão produzindo vários filmes, tá? As minhas biografias, com diversas degradações mesmo em cima, entendeu? Consegue entender? Eles são muito abusados mesmo, esse pessoal. Então vou falar aqui o que eu penso sobre esse rapaz, o Rodrigo Santoro, tá? A primeira coisa que eu coloco a respeito dele, tá? É que ele ele se parece um pouco comigo, entendeu? Então o que eu penso a respeito dele é a ideia do fato dele se parecer um pouco comigo, entendeu? Ele tem assim algum aspecto assim do rosto assim que lembra um pouco a minha pessoa assim. Então eu gostaria de ter um ator assim, entendeu? Para interpretar alguma coisa, tá? Que eu planejo assim, com esse aspecto assim de a princípio, tá? Uma representação de mim. Consegue entender? Uma representação de mim, das minhas ideias, entendeu? De alguma coisa legal que eu tenho para criar para uma pessoa como se fosse assim, como se eu estivesse recrutando a mim mesmo para ser um ator, tá? Eu gostaria de fornecer para essa pessoa aí, tá? Um conteúdo bastante pessoal que ele interpretasse, tá? Para desenvolver alguma coisa que tenha a minha identidade assim, tá? Então essa é a primeira coisa, o aspecto do rosto dele, tá? A semelhança. A segunda situação, tá? É que eu vou falar aqui, eu não sou, tá? Eu não sou do tipo de pessoa fresco, tá? Que olha para as pessoas assim, tentando procurar defeitos na pessoa, do tipo, essa pessoa é muito assim, essa pessoa é muito assado, tá? Eu não gosto disso, consegue entender? Essa etiqueta politicamente correto, do politicamente correto, de que não pode falar palavrão. O que essa pessoa pensa isso, essa pessoa, porque isso aí é o que eu venho denunciando aí, tá?
que é a opinião pública, tá? É a opinião pública que está na alta sociedade, a opinião pública que está no meio de cagalhões, tá? A opinião pública que está no meio das feministas, no meio de manjadores de rola e por aí vai, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa, tá? Ok? Eu estou completamente fora disso, tá? Eu sou uma pessoa que caminha pela sinceridade, consegue entender? Mas esse ator aí, tá? Ele é uma pessoa assim muito, de muita nobreza, tá? Eu já percebi que esse rapaz aí, ele é um cara assim muito educado, entendeu? Ele é uma pessoa assim que tem um caráter assim elevado, entendeu? E preste atenção, eu não acredito que ele fez sucesso nos Estados Unidos, tá? Por ser uma pessoa boa ou por ser uma pessoa de caráter elevado, mas por ele ser muito equilibrado, entendeu? Esse bom caráter que ele tem fez dele uma pessoa equilibrada, entendeu? Você vê que é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que se expressa assim com bastante cuidado mesmo, assim. Então, considerando essa sinceridade, assim, essa boa postura, não de etiqueta, eu expliquei para você aqui, tá? Mas de uma pessoa assim que tem assim uma virtude, né? Uma virtude, uma nobreza que nem eu citei, eu fiz aqui aquela babação da Natalie Portman, da Janzi. O que eu via de especial na Janzi e da Natalie Portman? É o mesmo raciocínio que eu tenho a respeito desse rapaz aí, tá? Significa que se eu fosse dono de uma produtora, tá? Eu pudesse contratar um ator nacional famoso, tá? Porque no caso ele é bastante famoso, tá? Ele não é um atorzinho qualquer, né? Significa que pode ser que o Brasil esteja tentando transformar ele nisso daí, mas ele fez muito sucesso, entendeu? Lá fora, entendeu? Outra coisa, ele fez muito sucesso lá fora aqui, né? Porque lá fora mesmo ele não fez tanto sucesso, tá? Estou enfocando aqui no meu olho. Você pode ter certeza que já tem, ó, coisa aqui piscando no meu olho, tá? É bandido, tá? Bandidos mesmo, de alta periculosidade, mas eles são informantes de corporações. Ele vai se tornar um cara mais famoso nos Estados Unidos, tá? Para poder vir e manchar a minha reputação e boicotar e abafar mais um trabalho meu. Você é mais um propósito, é mais uma pessoa que eles estão pegando para jogar contra mim. Presta atenção no que eu vou falar. Ele não é muito famoso nos Estados Unidos, não. Essa aqui é a verdade. Lá nos Estados Unidos ele não é nada famoso, absolutamente nada. A questão é que ele se tornou famoso aqui, lá nos Estados Unidos. É isso que eu falei, tá? Poxa, Jorge, mas ele fez um seriado aí, não sei se foi no Netflix, de um pistoleiro assim com uma espingarda e um chapéu. Você sabe por que ele fez isso? Foi depois dessa conspirata da Rede Globo, sim, foi isso daí mesmo. Ele foi inclusive num programa de televisão com o cabelo todo desarrumado, na época que bandidos estavam tirando onda com a minha cara na internet, foi isso aí. E por quê? Porque tinha um jogo, porque a gente é espionado por esses rapazes. Tinha um game que eu jogava de faroeste, era só isso que eu jogava. De 2001 até 2005, só tinha um game até 2005, depois eu consegui colocar outros games no PC. Só tinha um game que eu jogava sempre, só tinha esse dentro do aparelho, porque eu tinha um aparelho, mas não tinha internet, tá? Era um game de faroeste que eu jogava. E estava sendo espionado desde essa época aí, tá? Ok? Então é uma das situações, tá? Ok? É isso daí. Presta atenção. Então esse ator aí é uma pessoa que eu gostaria, tá? Tô invocando bem forte, tá me incomodando. Olha, outra coisa também, meu aparelho foi atacado várias vezes hoje, tá? Os bandidos, tá aqui mesmo, dos pontos de crime de música alta, tá? Os bandidos de pontos de crime de música alta estavam atacando o aparelho e colocando música lá. Eles atacam o seu aparelho e colocam uma música te ofendendo, assim. É todo dia isso, tá? Todo dia. Hoje o bandido estava inspirado mesmo, o vagabundo, porque eu fiz um vídeo aqui, Seja Meu Sócio Empreendedor, que eu faço uma captura de tela, tá? Que é o vídeo que eu estou divulgando nos anúncios aí. O primeiro da playlist. Foi só eu fazer esse vídeo, eles começaram a atacar meu aparelho aqui, ó, direto aqui. Eu tive que limpar várias vezes, ó. Já denunciei que o antivírus da Microsoft não funciona aqui, ó. Ele diz que não precisa de nenhuma ação necessária aqui. Mas o computador travando. Aí tá, eu quero limpar o computador. Não abre mais não. O antivírus da Microsoft já não funciona mais não. Ok? Então são muitas conspirações, tá? Que eu sou vítima, tá? E que você vai ser vítima quando tiver um projeto, entendeu? Que ninguém nunca pensou em fazer, tá? Então é isso aí, tá? Esse ator aí, eu quis expressar assim, o que eu penso a respeito dele, assim.
não fazendo, já expliquei, não fazendo uma babação de etiqueta. As pessoas provavelmente, eu gosto do Rodrigo Santoro porque ele fala o que eu gosto, ele fala o que a opinião pública feminista gosta, ele fala o que isso assim gosta, né? Poxa, ele é uma pessoa muito equilibrada. Não, eu não sou desse tipo de pessoa, entendeu? Que admira esse tipo de pessoa, tá? Se fosse assim, eu escolhi uma pessoa desequilibrada, completamente desequilibrada, tá? Mas pela nobreza assim que eu percebi que esse rapaz tem, tá? Eu gostaria que esse rapaz fosse um ator, né? E comparo ele a mim. Sim, a despeito de eu não ser nada politicamente correto, o meu caráter tem o mesmo nível dele, por isso que eu me identifiquei com ele, entendeu? Ok? Então é isso daí, tá? Ok? E rogue sempre as piores desgraças em cima de tudo que encosta o cu no seu olho, ok? É outra coisa também. Seja um psicopata como o rei Davi, né? Dizem, né, que o rei Davi era um psicopata. Sim, a psicociência diz que esse rei Davi aí era um psicopata, esse homem. Seja como ele como eu sou, tá? Ok? E é isso aí.